Olá, boa tarde, bom fim de expediente, né, pessoal? Segunda-feira aqui começando já. Hoje a live é aqui no meu Hobby Japa, sem filtro. E cadê o pessoal, gente? Hello? Não vou ter que mudar para o outro. Vamos lá. Ah, ok. Tudo bom? E aí, Fê? Agora o pessoal entrando, né? Obrigada. Vamos começar aqui a nossa live fim de expediente. Vamos ver, Vandinha, aqui. Oi, já achei o Fernando. Peraí, vou assinar aqui para ele. Peraí, Fernando, já vou mandar aqui pra gente se falar. Calma aqui. Aí. Nossa, tá vindo uma sombra aqui no meu rosto. Vamos lá. Oi, Fernando, como vai? Tudo Oi, bem? tudo bom e você? Tudo ótimo. Deixa eu me ajustar aqui, que eu não sou. Demora um pouquinho, calma. Não tem problema. Pessoal, o Fernando, ele é CEO do Lucio Strategy, é uma consultoria, né? Tô Isso, certa, né, Fernando? isso, Então, isso. já que é uma consultoria, vamos direto ao assunto. Como será amanhã, Fernando? Que é o tema da nossa live. Você já Pois tem é. essa resposta aí da pergunta de 1 milhão ou não? Porque tá uma loucura. Pois é, eu adoraria ter essa resposta, porque aí eu ficaria com 1 milhão, né? Mas, de qualquer maneira, Roberta, poxa, eu acho que hoje eu estou dando a sorte de participar dessa live com você num dia em que a gente recebeu uma boa notícia, né? Tá, A empresa de biotecnologia moderna, sim. uma empresa americana que está liderando o processo de pesquisa e desenvolvimento da nova vacina contra o Covid-19, publicou um laudo hoje extremamente positivo, em que Sim. as 8 pessoas que já estão submetidas ao teste da vacina estão produzindo uma resposta imunológica na mesma magnitude de imunidade, de produção de anticorpos, Tá, que as pessoas que ficaram doentes do Covid-19 sim. e que o corpo produziu anticorpos para combater a doença. Ou seja, o que isso significa é que a vacina parece promissora. Inclusive, o FDA americano, o Food and Drugs Administration, já liberou a Moderna para Tá. iniciar agora, no mês de junho ou julho, o teste com 600 pessoas saudáveis. Legal. Então, tudo Importante. indica que a gente deve ter uma. E isso, inclusive, já provocou hoje um aumento do movimento da Bolsa. Não sei se você viu, o Sim, Bovespa viu? hoje Bombou subiu hoje. 4,50. Hoje bombou. Cara, E também bombou por conta de uma outra notícia boa também, né? sim. Que a chanceler alemã, a Angela Merkel, Uhum. junto com o presidente da França, o Emmanuel Macron, Tá. eles publicaram hoje que eles criaram um fundo de 500 bilhões de euros para ajudar a socorrer países da União Europeia esfacelados aí pela pandemia do Covid-19. Então, isso, somado ao fato de que sabemos que tem cerca de 1.000 cientistas na China procurando a vacina, em breve a gente deve ter a vacina. Então, assim, começando a responder a tua pergunta sobre o Não, amanhã, eu acho assim maravilhoso, acho do cacete mesmo. A gente tem que aparecer essa vacina, porque, pelo que eles falam, vai ser uma doença que a gente vai ter que conviver com ela, né? Só que, é, assim, por um lado, essas duas notícias maravilhosas, né? Já que eu estou falando aqui com consultor, mentor, enfim. Por outro lado, acabou de chegar um WhatsApp aqui para mim que o Bruno Covas, você falou da Bolsa, que bombou com essas duas notícias, né? isso, Isso isso. não chama mais Ibovespa, hoje é B3, né? Que chama a B3, nossa bolsa. desculpa. Ela tá entre uma das mais importantes do mundo, né? Isso. Classificada aí entre as cinco mais importantes do mundo. E, de repente, vai vir um feriado de 6 dias. Pois é. Ok, precisamos mesmo parar É, a quinta bolsa mais importante do mundo. Cara, é, peraí, é verdade. não dá para continuar né, aqui É. o isolamento. Pensaram nisso ou você acha que eles continuam naquele lance de governar entre erros e acertos, entendeu? Porque vamos Olha, combinar, né? A economia parada, e você vai parar aqui a Bolsa de São Paulo?
Isso. Olha, eu vou dizer para você assim, de fato é preocupante, é inclusive frustrante uma notícia dessas. Não No é? entanto, eu acredito, pelo que eu pude conhecer, o grupo de Tá, cientistas, matemáticos e médicos que estão assessorando o governo e a Prefeitura de tá. São Paulo, Aham, eles estão oferecendo orientações muito seguras. O que acontece? Os cálculos demonstram, os cálculos estatísticos, que tá, se o grau de isolamento social continuar na cidade de São Paulo, nessa grandeza de 48%, 49%, em 15 dias, o sistema de saúde da cidade vai arriar. Ou seja, tá. Ué, nós hoje eu vamos vi também atingir, colapso, né? a gente vai entrar em colapso, nós vamos Tá. ter todos os leitos de UTI ocupados, os hospitais públicos não vão conseguir mais dar conta de atender as pessoas doentes, e as contas que os estatísticos fizeram Sim. aponta que em 15 dias, nesse volume, vai entrar no esgotamento. Então, por Tá. conta disso, eles estão antecipando o feriado. Isso é um problema. Isso é um problema. Por outro lado, os economistas que eu tenho acompanhado, que eu respeito muito, o Pedro Malan, o Armínio Fraga, André Lara Rezende, Pércio Arida, etc., todos Tá. eles trazem dados que mostram que os países que agora e em epidemias passadas, em pandemias passadas, foram mais duros nas medidas restritivas de isolamento social, foram os que mais rapidamente conseguiram reerguer a economia, por incrível que pareça. É um Tá. paradoxo isso. Mas o fato é que, se a gente conseguir conter a falência do sistema de saúde pública e adicionar isso a reversão da curva de contágio, os agentes econômicos começam a ver uma luz no fim do túnel, começam a se sentir mais seguros em voltar para Claro. as atividades normais. Então, de alguma forma, se por um lado é ruim, essa é uma medida que, de certa forma, é culpa do paulistano, entre aspas. Por que culpa do Que não se paulistano? comporta direitinho. Pois Pô, é, é para pois ficar em casa, é é. para ficar em casa. Exatamente, exatamente. Então, assim, como o paulistano não conseguiu fazer o isolamento social na medida necessária para conter a velocidade de contágio da população, a gente agora vai pagar o preço de ficar, de ter de sofrer mais esse baque que, sem dúvida alguma, vai acontecer com esse feriado antecipado. Eles que declarem feriado, mas mantêm a economia, então, pelo menos a bolsa rolando, que é tudo virtual, né? Ó, Pois é. Porque todo mundo vira meio consultor, especialista em tudo, né? Nesse momento eu Verdade. sou especialista econômica. Não, estou É brincando. verdade. Mas vamos lá. Depois o que eu vejo assim, essa pandemia que teve, como o furacão, quando eles mostram na televisão, ele vem, destrói tudo, aí tem aquele olho do furacão que está tudo um pouquinho mais calmo e vai passar o resto. E vai destruir e vai embora. A minha sensação é que a gente está no meio, no olho do furacão, porque já passou aquela histeria, tal, aquela histeria, né, coletiva, o mundo vai acabar, tal, e agora, porra, não acabou. A vida, a gente transformou, se adaptou. Mas, assim, o que eu vejo, e assim, a parte mais importante de você estar aqui com a gente hoje é falar do pós-pandemia mesmo, da retomada. Porque vai ter uma inércia, né, Fernando? No meu ponto de vista. Está todo mundo aqui paradão, tal, fazendo, se transformando. E a hora que falar, galera, vamos voltar. Como é que vai ser se vamos voltar? Então, eu acho que esse vamos voltar, ele vai ser positivo em que sentido? Está todo mundo segurando os cavalos. Tá. Entre aspas, nós estamos todos contidos. Quem pode estar isolado em casa. Tá. Na hora que o isolamento for afrouxado, que as medidas restritivas forem afrouxadas, todo mundo vai voltar com pressa para recuperar as empresas, para recuperar os empregos, para recuperar a atividade econômica. E isso é o que os economistas têm apontado, que é um fenômeno que acontece em eventos dessa natureza e que podem provocar uma recuperação mais rápida.
e a chamada recuperação em V. O que acontece? A recuperação em V é quando você tem uma queda brutal da atividade econômica por conta de uma crise e você volta muito rapidamente. Só que essa recuperação em V não vai ser perfeita, ou seja, não vai ser um V, uma estilingada perfeita. Claro. Eles dizem que vai dar uma caída e você vai ter um V que ele vai se configurando lentamente. O problema é que o Brasil já estava num estágio de convalescência da economia por conta da recessão de 14, 15, 16, né? E estava começando a entrar num período cíclico de retomada. Então, isso pode atrapalhar um pouco. Agora, o que está acontecendo de positivo? As empresas já estão empreendendo movimentos de inovação. As grandes empresas, eu tenho lido notícias muito interessantes de empresas grandes que, por exemplo, tinham no seu pipeline, na sua carteira de projetos estratégicos, entrar numa digitalização da relação com o consumidor e dos canais de distribuição, da cadeia de suprimentos, que eles estimavam em 2 anos. Né? E aí que eles tiveram num flash. Putz, só para você ter uma ideia, 10 dias. Em 10 dias. Então, um projeto isso mesmo que a gente está fazendo aqui hoje, eu tinha uma resistência a fazer, porque não vai dar certo. Então, foi muito rápido. Exato. Exato. Então você vê, o que aconteceu com você e com as empresas e com muita gente? As pessoas ficaram numa espécie de um estado de espera, do que a gente chama de espera ativa. Que é quando você fica esperando, bom, provavelmente vai durar 1 mês essa quarentena e já já a gente volta, então vamos esperar. Muitas empresas deram férias coletivas, colocaram as pessoas trabalhando em casa e vamos esperar, daqui 1 mês a gente volta. Quando viram que a demora, a volta ia ser mais demorada, resolveram começar a se mexer. Então, por exemplo, os restaurantes. Muitos restaurantes fecharam e ficaram esperando. Exato. E, de repente, viram o seguinte, poxa, esse negócio vai demorar muito mais tempo. E acabaram acelerando processos de inovação. Então, por exemplo, delivery não é uma mudança trivial para um restaurante. Por quê? Uma coisa é você ir num bom restaurante comer um bife à milanesa, em que ele sai da frigideira para a tua mesa. Quando você coloca isso numa embalagem, fecha a embalagem, coloca na mochila de um motoboy e leva 10 minutos para chegar na tua casa, você perde toda a crocância do bife. Ele chega amolecido, ele não chega tão gostoso. Então, na verdade, entrar com o sistema de delivery significa rever o cardápio, significa avaliar que alimentos, que pratos vão chegar. Não é só entregar, quer dizer, que pratos eu consigo colocar num cardápio de comida para entrega que vai ficar gostoso. Por exemplo, tem um restaurante muito bom do Itaim Bibi, do Ecoque, que fez um menu, um cardápio para entrega em casa que é super limitado. Tem meia dúzia de pratos ali. Por quê? Legal. Porque é uma maneira de você mitigar o risco de criar uma experiência ruim para o cliente, que depois, quando terminar a pandemia, ele provavelmente vai pensar 2 vezes antes de voltar, porque vai achar que alguma coisa aconteceu, que o restaurante não conseguiu lidar e atravessar bem com a crise. Sim. Então, eu acho que da mesma forma que você, por exemplo, a gente tem clientes na nossa consultoria, lá na Luzil, que não estavam concebendo fazer workshops online, e programas de mentoria online. Eles estavam, Fernando, vamos esperar, quando passar o isolamento a gente volta, presencialmente é muito melhor. E, na verdade, quando tiveram de mudar de ideia e partir para a digitalização, se deram conta de que funciona, e que funciona muito bem. Tem um aspecto interessante, diversos estudos de fontes que eu realmente respeito, que têm feito, demonstram que as empresas estão, de fato, constatando um aumento brutal de produtividade com as pessoas no teletrabalho. Ou seja, a experiência da atividade profissional virtual, ela produz melhores resultados do que os mitos corporativos anteriormente acreditavam.
Então, as empresas estão descobrindo que Sim. funciona. Então, resolvendo partir para esse modelo, que é uma maneira, inclusive, de você conseguir ter mais foco das pessoas, de você conseguir um melhor aproveitamento do tempo. Porque, por Eu acho exemplo... até que mais criativas as pessoas ficaram, sabia? Eu estou falando pela minha pessoa, sabe? Porque não chega uma hora ali, pô, não posso fazer agora. Aí dá... Exatamente, exatamente. E veja, as pessoas tiveram de reimaginar o seu ambiente de trabalho em casa, tiveram de mudar a logística em casa, tiveram de negociar limites e fronteiras com a família para conseguir que os filhos tenham espaço para estudar online e com que os pais possam também trabalhar online sem interferências. Não é fácil, é um desafio muito grande, mas isso tudo traz aspectos muito positivos, porque, por exemplo, eu te confesso que eu vou sentir saudades da abundância de conhecimento gratuito e também pagos a preços acessíveis que a internet hoje tem disponibilizado de maneira abundante. Então, deixa eu dar um pouco do que eu quero dizer. Se eu quisesse ouvir o Júlio Godard, que é um sociólogo, um antropólogo, um administrador da London Business School, que eu muito admiro, se eu quisesse escutá-lo, eu teria de pegar um avião, ir para a London Business School, me matricular num curso de 5 dias que custa 7.500 libras, que é uma fortuna, ter de ficar num hotel, pagar passagem aérea, etc., para assistir uma semana de aula. Hoje, eu consigo ver, dia sim, dia não, ouvi-lo falar na internet. Os debates. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse é o lado bom, né? Tem que ver tudo. Exato. Exatamente. E você acha que o mundo vai ficar mais colaborativo também, nesse sentido que você está falando, sabe? Poxa, não vai voltar, não vai ter como zerar como era, né? Falar, não, vamos fechar as portas de novo. O que você acha? Poxa, eu acho essa tua pergunta fantástica. Eu vou te dizer que ela tem 2 dimensões. A primeira é que essa pandemia está provocando a emergência do que alguns sociólogos chamam de sociedade da colaboração. Nós temos visto, desde um Itaú criando fundos com R$1 bilhão doados pelo banco, até famílias empresárias, outras empresas, desde uma Natura até várias redes de varejo, se juntando, como por exemplo a Magazine Luiza, estão se juntando para, numa iniciativa solidária, ajudar a reduzir os impactos da desigualdade social e ajudar a salvar as pequenas e médias empresas. E isso está acontecendo em nível nacional. Por exemplo, nós temos um cliente de Minas Gerais, que nós temos trabalhado com eles na internet, em que os empresários da região, e nosso cliente empresário está liderando esse processo, eles criaram uma organização chamada Rede de Ajuda Solidária, onde eles estão, de maneira colaborativa, ajudando a encontrar saídas. Esse é um movimento muito novo no mundo. E por quê? Porque é um movimento da sociedade civil em torno de ajudar a mitigar os impactos da recessão e da pandemia. E eu acho que também tem uma outra dimensão da pergunta, que é o que você mencionou, que é o fato de que as pessoas vão estar mais tolerantes de alguma forma e colaborativas no sentido de compartilhamento de conhecimento, no sentido de experimentar a interação por novas plataformas, aprender mais via internet. Então, por exemplo, é surpreendente hoje a gente perceber o quanto as escolas de ensino fundamental e médio, inclusive privadas, e as universidades não estavam prontas para o ensino online. Não. E não é só a gente dizer que é a escola de ensino fundamental e médio. Eu conheço pessoas em universidades de primeira linha, como o INSPER, por exemplo, em que os professores, de uma hora para outra, foram pegos de surpresa, nunca tinham dado uma aula online, nunca tinham vivenciado esse processo, entendeu? E tiveram de ir para o mundo online, foram arremessados para o mundo online de uma vez. Né? Exatamente. E isso traz uma necessidade de interação e de colaboração entre as pessoas que é totalmente nova. E eu acho que isso é um dos aspectos positivos, né? A sua pergunta da abertura, como vai ser o amanhã, eu acho que um dos aspectos
desse amanhã, que eu vejo de maneira esperançosa, é que esse legado dessa experiência colaborativa, dessa experiência solidária, de que ela permaneça. E grandes empresários têm dito isso publicamente. Eles têm dito, olha, eu acho que a solidariedade veio para ficar. Então, eu acho que esse vai ser um dos efeitos positivos, né? Embora essa seja uma crise com efeitos colaterais assustadores, até com as milhares de pessoas que morreram nessa história, esse é um aspecto que a gente não pode negar, que lança um sinal positivo para o futuro. Né? Aqui tem um comentário muito bacana que eu vou ler e depois eu vou te fazer a pergunta, tá? Como o aumento do desemprego, impacto na renda, se pelo menos 50% da população, né, teve a queda de Selic, receio de consumir pela incerteza do amanhã, empresas brasileiras vão focar esforços no Target Brasil, tá? Que é um comentário do Rafa. E, por outro lado, a gente tem aqui, Fernando, várias pessoas que são aqui empresários, até mesmo o Celinho. Obrigada, Celinho, até por ter nos apresentado. Pois é. Mas aí, o que eu queria entender, por exemplo, você é um consultor, né? Estuda o mercado, a retomada. Nesse momento, as empresas, qual que é a sua recomendação para as empresas? Porque não dá para ficar de braço cruzado falando, vou esperar para ver o que vai acontecer. Imagino que seja isso, né? De alguma forma, eles têm que começar, não sei, a se preparar. Não sei se a palavra é se preparar, né? Mas o que você acha, assim, principalmente, não estou falando das grandes, mas a pequena, das pequenas, que sofreram porrada forte. O meu setor, que é de feiras, eventos, live marketing, também, nossa, foi impactado ao máximo. Mas, assim, cara, vai passar. E aí, o que eu vou fazer? Essa é uma excelente pergunta. Olha, o que eu vou te dizer é o seguinte. Eu acho que o pequeno empresário, ele vai ser obrigado a fazer aquilo que a gente tem de fazer numa situação de recessão e de crise, que é descobrir quais são aqueles produtos ou serviços que verdadeiramente geram margem, geram lucratividade real, e alocar os poucos recursos para fazer aquilo acontecer melhor. Então, deixa eu dar um exemplo do que eu quero dizer para você. Tipo o esquema do restaurante, né? Que você falou, tipo o esquema do restaurante. Então, por exemplo, um restaurante que não tinha entrado no delivery porque não acreditava nele, agora está vendo o seguinte, outros restaurantes, antes da pandemia, estavam ganhando muito dinheiro no delivery. E que, de repente, é possível sim fazer o delivery. E que pode ser até uma unidade, uma fonte de receitas paralela ao negócio que vai voltar a funcionar o restaurante. E mais, e tem um detalhe importante. É muito provável que os restaurantes voltem com uma restrição de capacidade. Ou seja, não vai poder lotar o restaurante com todo mundo, um do lado do outro. Então, a receita do restaurante, mesmo no modelo tradicional, vai cair por algum tempo, até que a vacina aconteça, até que as pessoas se imunizem ou se sintam seguras. Então, manter o aprendizado do delivery em paralelo e de como digitalizar essa relação com o consumidor é importante. Então, deixa eu dar um exemplo também do que eu quero dizer para você. Nós fizemos um trabalho muito interessante para um cliente muito querido nosso, que é a maior indústria de produtos e de ingredientes para a confeitaria do Brasil. E no final do ano passado, início desse ano, nós fizemos uma série de grupos de foco e de entrevistas de profundidade com pequenos varejistas. E uma coisa que me surpreendeu naquela época, eu perguntei para eles, procuramos saber quantos deles já estavam no e-commerce e vendendo online, e o resultado foi ínfimo. Por exemplo, num grupo de 10 pessoas, um varejista estava no comércio eletrônico. Né? E aí chegou essa loucura. E qual era o motivo? O motivo era o seguinte, eram as chamadas crenças limitantes ou mitos corporativos, ou amarras de compromissos, que é o seguinte, olha, no meu negócio não funciona a compra virtual,
A minha cliente, a minha consumidora, o meu consumidor, eles querem ir até o ponto de venda, eles não vão comprar online. Então só vai me dar um trabalho desgraçado e não vai ter efeito prático nenhum. Entendi. Eu hoje fico imaginando as pessoas que eu conversei em janeiro. Quer dizer, como é que elas estão fazendo hoje? Né? Então, elas tiveram de vivenciar algo que, por uma resistência ou relutância à mudança, foram obrigadas a mudar. Tá. Então, essa é uma questão. E o mais interessante é que, por exemplo, naquele grupo de varejistas, tinha um empreendedor da 25 de março que já estava no comércio online e ele trazia uma experiência extraordinária. Ele dizia, olha, eu ocupei o andar de cima da minha loja agora com a operação online. A operação online gera mais receita do que a minha loja física e eu já estou pegando um pedaço do andar de baixo, eu estou reduzindo o meu espaço do meu salão de loja, porque eu estou ganhando muito mais dinheiro na internet do que no que mais. Então, assim, o que eu acredito, respondendo a tua pergunta, é assim, as empresas vão precisar aprender a digitalizar a experiência do consumidor. Então, o pequeno empresário, o médio empresário, tem de procurar pensar nisso. Como digitalizar a experiência? A gente está vivendo isso na nossa consultoria. Nós temos na Marra, a gente tem uma consultoria que está há 19 anos no mercado e há 5 anos atrás, no nosso planejamento estratégico, a gente colocou o ensino à distância e a digitalização do conhecimento como uma iniciativa estratégica, que poderia vir a criar uma fonte de receitas acessória, na época era o que a gente acreditava. De uma hora para outra, nós fomos também arremessados para essa arena e a gente ficou surpreso com o resultado extremamente positivo disso. Tanto que agora, semana que vem, a gente começa a segunda turma de um programa de capacitação online e que, para nós, o projeto piloto foi surpreendente, superou todas as nossas expectativas. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que o pequeno empresário ele vai ter de digitalizar a experiência do cliente, ele vai ter de reduzir muito custos, ele vai ter de aprender a separar o que é essencial do que é trivial, do que aparentemente era importante, mas deixa de ser. E ele tem de aproveitar a oportunidade que o cliente e o consumidor vão estar mais tolerantes. Por quê? Porque vai estar todo mundo na mesma terra arrasada. Vai estar todo mundo na mesma situação. Então, se ele tiver de chegar para um cliente e disser que ele não pode mais oferecer aquele nível de serviço que ele tinha acordado antes, por exemplo, em reagir em até 2 horas, 3 horas, ou entregar no mesmo dia, ou de alguns benefícios que ele adicionava à sua oferta e que ele vai ter de cortar, na hora de explicar, olha, você entende, né? Agora a gente está no momento de recuperação pós-pandemia, nós estamos muito fraturados nessa história, então agora a gente está só se concentrando naquilo que realmente é essencial. E eu acho que do lado de lá, as pessoas vão ser mais tolerantes. Eu tenho essa impressão. E mais, as pessoas vão de fato experimentar a vida digital e vão aprender a viver digitalmente. Então, eu acho que essa é uma oportunidade. Agora, eu acho que, e eu digo isso por causa própria, porque eu também, eu estou dizendo isso porque eu vivenciei isso. Eu acho que quem ficou parado esperando, eu acho que perdeu uma oportunidade muito grande de se atualizar e se transformar. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que agora é a hora de você estudar, de você aprender a pensar o negócio, aprender a estruturar a estratégia do negócio, porque o que acontece? Promover inovação ou criar novos modelos de negócios, pensar novos ecossistemas de produtos e serviços, precisa de metodologia para ajudar a estruturar o pensamento. Claro. E isso não é só para a empresa grande. Isso é para a empresa pequena. Hoje, por exemplo, se você criar uma startup e você for para uma rodada de investimentos, se você não tiver estruturado o seu modelo de negócios e a sua estratégia usando metodologias que ajudem o investidor a entender o que você está oferecendo para quem e como você faz isso com singularidade em relação ao concorrente, você não consegue passar da primeira entrevista. Então, esse estigma que se criou, que usar ferramentas, metodologias, conceitos para se pensar o negócio
para se estruturar estratégias, é coisa de empresa grande, Não. Isso é um mito que tem de ser sepultado, tem de jogar uma pá de tem até cal. os departamentos para isso, né? O pequeno e o Exato. médio, não. E agora é a hora. Eu tenho até um amigo que falou, olha, se você ficou 60 dias trancado em casa e não aprendeu nada, não fez nada de diferente, você é um tolo. Não foi essa palavra que ele usou. Mas tá? mas ele tem razão, viu? Se ele tivesse usado essa palavra, eu assinaria embaixo, sabe? Foi um pouquinho pior. Mas... Porque sabe o que acontece, Roberta? Eu acho o seguinte, existe um aspecto muito importante de tudo que a gente está vivendo. Sim. Todo mundo fala sobre, puxa, será que o novo normal vai ser... Será que a gente vai ter um novo normal? E eu assino uma revista americana que eu respeito muito, chamada New Yorker, The New Yorker. É uma revista, é uma instituição nova-iorquina com artigos de fundo de peso. E eu li 2 artigos de um jornalista que está na revista desde 1986, onde ele apresenta dados, infelizmente, convincentes, de que ele acredita que não vai ter novo normal, coisa nenhuma. Que passado esse período... Travei. Aí ele travou na hora de marcar o gol. Fernando... Alguém ligou para ele. Celinho, foi você que ligou para ele? Ele já volta. A gente sai daí que vai marcar o gol. É a hora do gol. Não, né? Ai, Fernando saiu, cacete. Calma. Vou chamar Fernando de novo. Pô, o Fernando me abandonou aqui na hora do gol, meu. Fernando. Vamos ver. Ai, não vou embora, calma. Vou me deixar aqui. Isso, Celinho. Não vai embora, não, povo. Fica aí. Deixa eu ver. Então, vou encerrar com o Celinho. O que acabou? Será que acabou a bateria do louco? Fernando! Vou chamar ele aqui no WhatsApp. Não, ninguém vai embora. Ah, não, também não é para ficar rindo de mim, né, gente? Calma. Fernando. Deixa eu ver. Aqui. Ai, Fernando voltou. Calma. Fernando voltou. Calma aí, gente. Calma. Aqui, Fernando voltou. Voltou? Fernando? Desculpa, tá me ouvindo agora? Voltou. Na hora de marcar o gol, você me sai, Putz, grila, me desculpa. Eu esqueci de botar no modo avião e entrou uma ligação no meio que derrubou a nossa conversa. Poxa, eu te peço desculpas, viu? Não, mas relaxa, mas marca o gol, que tu sabe, tipo assim, aí travou. Então, o que acontece, voltando para aquele ponto, então tem gente que diz assim, não vamos voltar para o novo normal. Tá. Eu sou de uma corrente do pensamento que acredita que a gente vai sim para o novo normal. E eu vou te explicar por quê. O que é esse novo normal que eu quero dizer? Eu acho que a gente vai parar para pensar melhor nos riscos que antes a gente não queria enxergar. Então, deixa eu dar um exemplo do que eu quero falar. Essa pandemia que a gente está vivendo, que é chamada de um cisne negro, na verdade, ela já estava sendo alertada por pessoas relevantes, como Bill Gates, que desde 2010, Exato. E de maneira mais efetiva em 2015, ele começou a chamar atenção para o mundo de que o grau de desigualdade social e a miséria profunda e os hábitos de higiene precários em alguns países iria provocar o surgimento de epidemias que poderiam criar uma pandemia. Tanto que em 2017 ele conseguiu reunir pessoas notáveis no Fórum Econômico Mundial em Davos e conseguiu criar o CEP, que é um movimento, um instituto que estuda vacinas contra epidemias. Agora, a pergunta que a gente faz é a seguinte: por que que, olha, se você olhar, Hollywood já vinha trazendo uma série de filmes, epidemia, contágio, vários filmes falando sobre o tema. Por que a gente não escutou isso? Então, eu vou dizer uma coisa. Ninguém ouviu. Não é? Então, o que acontece? Deu atenção. Por que a gente não deu atenção? Porque existe uma tendência de um otimismo
exagerado das pessoas e de um foco no curto prazo. Existe um outro cisne negro se avizinhando, que é o desastre climático, que a gente sabe, pelas estatísticas, que todos os desastres naturais e os problemas de clima intenso que a gente tem vivido, inclusive no Brasil, com as enchentes horrorosas, no final do ano passado, início desse ano, uma tempestade brutal no Texas quase derrubou a economia do Texas, deixou o Texas debaixo d'água, um furacão que teve lá, desculpa. Então, assim, qual é o grande ponto? O grande ponto é o seguinte, a gente tem de aprender a olhar para os sinais que o mundo está trazendo para nós e a gente reagir antes. O que me causa um certo conforto é assim, as novas gerações, a gente já sabe que elas se apegam a temas globais mais rapidamente. Tanto é que a gente tem o efeito Greta Thunberg para nos comprovar isso. A Greta é uma garota de 16 anos que podem fazer as críticas que quiserem a ela, mas ela conseguiu mobilizar multidões de jovens e de adolescentes nas ruas em torno de um tema que é a chamada justiça climática. Dizendo assim, olha, vocês estão estragando o mundo que vocês não vão viver lá na frente, mas nós vamos. Então vocês precisam mudar isso. Então o que eu acho que vai acontecer, assim, eu acho que os jovens vão ficar mais conscientes, vão começar a ficar mais exigentes, vão ficar mais sensíveis aos temas globais, vão começar a exigir das marcas e das empresas uma atitude de responsabilidade social e ambiental maior. As pessoas vão valorizar as coisas mais simples, porque eu não sei você, eu imagino que todo mundo, eu fico olhando o dia lindo da janela da sala da minha casa e olhando para aquilo e dizendo assim, caramba, quantos de nós de verdade a gente para no dia a dia tribulado para olhar a janela e curtir um entardecer maravilhoso? A gente não faz mais isso. Não, eu comentei isso logo que começou o outono, essas tardes, fim de tardes bonitos, né? Assim, você pegava o Instagram, só tinha post um atrás do outro, né, do entardecer, aí você fala, porra, sempre teve aí. Por que a gente não olhava para isso antes? Né? Exatamente. Sempre teve, todo dia ele estava ali. E aí as pessoas realmente, eu acho que estão voltando um pouco mais a atenção para o simples, né? Exatamente, exatamente. Que a gente ignorava, de certa forma, né? Ou pelo dia a dia, enfim. Isso. Mas a gente parecia cantor de churrascaria, nada contra. Mas está lá, mas ninguém está muito, entendeu? É verdade. Tá, sabe que tem lá, mas não sabe o que está tocando, o que está acontecendo. Então, acho que esse simples, as pessoas estão resgatando realmente. Olha, eu ficaria aqui o dia inteiro falando com você. Só mais uma coisa para te dar minha última palavra, assim, minha última mensagem. Eu acho que essa demanda por simplicidade, essa valorização da simplicidade, eu acho que isso vai impulsionar a economia circular. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a moda, que é uma indústria extremamente poluente, e que os jovens já estão tomando conhecimento disso pelas redes sociais. Eu acho que isso pode impulsionar alguns modelos de negócios muito interessantes. Por exemplo, nos Estados Unidos, um grupo de moda muito interessante que reúne empresas como uma Anthropologie, por exemplo, criaram um modelo de negócios novo de aluguel de roupas, em que você vai a uma loja, você aluga 6 peças, você paga uma assinatura mensal, em que você vai a uma loja, você pega 6 peças de roupas que você pode usar por uma semana e devolver. Se você gostou muito, você pode comprar e ficar com ela. Ou você pode voltar para a loja, devolver aquelas peças e pegar 6 outras peças que você acha interessantes também. Então, esse tipo de iniciativa que é a criação de modelos de negócios baseados na economia circular, eu acho que eles vão ser melhor ouvidos e aderidos pelos jovens que estão vivenciando o trauma de ficarem confinados de maneira inédita nas suas vidas e mais, né? Eu acho que os jovens nunca tiveram uma noção da morte como o Covid-19 está dando. Porque uma coisa é assim, para o jovem, morre-se. Alguém morre, quem morre é velhinho. Ou quem morre é quem sofreu um acidente que foi algo inusitado, ou quem teve um câncer grave que foi uma trapaça do destino.
quando, de repente, esse tipo de coisa acontece, a sensação, a noção da finitude da vida faz com que a gente valorize o presente de maneira muito mais intensa do que quando, para nós, a vida não tinha uma linha de final clara na nossa cabeça. Sim. Então, eu acho que isso cria um senso de urgência para a gente trabalhar no aqui e agora, para construir um mundo melhor, maior. Eu acho que as pessoas vão voltar do isolamento social, querendo viver de volta as relações sociais, querendo de volta estar com os amigos, vão sair... Valorizar mais, né? Quem está perto. Vão valorizar mais. Sempre esteve do seu lado e você nem né? Exato. Nem prestava atenção naquilo. Vão ter criado vínculos mais fortes dentro da própria família. Então vão viver um ambiente familiar provavelmente melhor. Ou então vai para outro extremo, né? Que é da crise familiar, do divórcio, como a gente tem visto em alguns países, a curva ascendente de separações, porque uma coisa é você conviver com a companheira ou com o companheiro nos finais de semana ou à noite chegando em casa. Outra coisa é você ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 3 meses, enfurnados dentro do mesmo espaço. Né? Não é nada fácil. Então, não é nada fácil. Ou você cria um vínculo forte, ou você rompe o vínculo. Né? E eu acho que a maioria está fortalecendo o vínculo. A maioria tem descoberto faces da família e das pessoas queridas que antes não tinham descoberto. Então, enfim, para finalizar, eu acho que o amanhã ele pode ser, sim, um novo normal mais positivo e mais próspero. É o que eu espero e é o que a gente está trabalhando. Até, se você não se importar, só queria comentar que nós criamos um programa para justamente capacitar pequenos e médios empresários, gestores de empresas, em visão estratégica, em gestão de mudanças, gestão de crise. E onde é que a gente acha isso, Fernando? Então, eu já vou procurar aqui no Google, me diga. Pois é. No nosso no site. Ou está no site da. Está no site da Luzil, www.luzio.com.br/e-learning, de learning. A gente vai começar uma segunda turma lá agora, na próxima semana, na terça-feira, dia 26. É uma iniciativa nossa de democratizar o conhecimento da estratégia de alto nível e de dar a oportunidade das pessoas aprenderem o que elas só aprenderiam sentadas numa cadeira de um MBA em Harvard, aprender aqui pela internet, 8 aulas online, ferramentas muito práticas. Você vai ver ali os depoimentos de pessoas que vivenciaram a primeira edição desse programa e que foi muito impactante. Então, essa é a nossa tentativa de contribuir para levar esse conhecimento que você, como você disse, o que eu faço agora? Eu, como um pequeno empresário ou médio empresário, o que eu faço? Esse programa, em 8 aulas, a gente tenta responder isso. Então, fica aí o convite para... Não, tá feito, e ó, galera, tá feito. Depois eu vou colocar lá o endereço. E assim, tudo que você falou aqui hoje, eu sou dessas, assim, que eu dou risada, eu choro, tudo na live, né? Mas, pô, são coisas que eu sei, mas sabe, assim, todo mundo sabe, mas se você não ouve alguém chegar para você aqui e falar, parece que não acorda. Entendeu? E quando você realmente ouve aquilo que você sabe que é para fazer, ou o que vai acontecer, mas ouve de uma outra pessoa, né, e com propriedade, né, aí dá um chacoalhão, sabe? Então, isso assim, foi top, obrigada mesmo. Poxa, eu que te agradeço. Eu sei que a gente não combinou isso, mas assim, os 5 tópicos, então, que eu destacaria aí para pequena e média empresa, a primeira é rever o seu cardápio, né? Seu menu. Isso, não importa que ramo seja. Produtos e serviços. Reduz, isso aí. dá uma enxugada, limpa, o que realmente me dá lucro, né? Isso. O que eu estou trocando 6 por meia dúzia, o que eu estou pagando para fazer. E então, sem já medo. É uma liçãozinha de casa. E sem medo, né? Porque medo. o empresário, né? Estou falando não executivo, mas o empresário, ele tem um laço afetivo com as coisas, né? Então, vá sem medo, reveja o seu menu.
né? Essas são barreiras emocionais, é verdade. Exato, a gente, porque o empresário tem essa coisa, né? Minha filhinha, Claro. esse produto é meu. Claro. Não, cara, só dá prejuízo, então acorda, né? Vamos Isso aí. rever aí o menu. A segunda coisa que você falou, que eu achei muito bacana, e assim, é doloroso, que é a redução de custos, né? Tem que fazer uma matemática aí que você deve ajudar a fazer no seu curso, né? Mas vai ter que ter um ajuste, né? Isso. Não dá mais para continuar como era antes, porque E não vai tem ser de cortar igual. e tem de cortar na carne. Não Não adianta adianta querer ficar só querendo fazer. cortar a cereja da ponta do bolo. A terceira coisa é a digitalização mesmo, é partir para o online também, né? Isso. Vai ter que ir para cima. A quarta é que eu não fui anotando. Me ajuda, Fernando. A Vamos quarta, deixar 5 coisinhas para eles aqui. Vai, vamos. Eu diria que a quarta é aprender os benefícios do teletrabalho e, de fato, colocar as pessoas que não precisam estar no escritório, ocupando metragem quadrada, gastos do escritório e mais perda de produtividade, porque se você fizer as contas de quanto você gasta no deslocamento na cidade, é um dia a dia muito improdutivo. Então, procurar pegar parte da força de trabalho e colocar trabalhando em casa pode ser algo muito positivo, porque as pessoas já vão estar acostumadas com isso, né? Fora que aumenta a qualidade de vida da pessoa. Aumenta a qualidade, as pessoas trabalham mais motivadas. Agora, não pode só deixar em casa, porque nós somos seres sociais, nós precisamos do encontro social, então pode-se planejar não somente os happy hours virtuais, mas também encontros presenciais na empresa para discutir sessões de e-learning, de aprendizado-chave, trocar ideias sobre as dificuldades, enfim. E o quinto, a minha recomendação é, aprender, estudar, abrir a cabeça, mudar paradigmas e pensar diferente, porque a experiência que a gente tem em gestão de crises, minha última mensagem para você, ela diz o seguinte: todos os estudos demonstram que na crise a gente se abraça nas coisas que a gente fez no passado e que deram muito certo. E a gente tenta repetir as fórmulas do passado, porque no passado funcionou, a gente parou de fazer, não sei mais porquê, e agora eu vou voltar a fazer. Só que o mundo, hoje e daqui para frente, vão ser diferentes. Então não adianta a gente se abraçar no passado. Fazer igual. A gente tem que se abraçar para criar coisas novas. Tem que se abraçar no futuro. Tem que se abraçar nesse novo consumidor, nesse novo jovem, traumatizado com o confinamento, com o mundo deteriorado, e falar o seguinte: olha, agora eu tenho de criar um novo normal. Então, vamos deixar um pouco de lado as fórmulas do passado e vamos criar de verdade coisas novas. Porque a tendência é da gente se agarrar no passado nas situações difíceis. Exato. E uma coisa nova pode ser a economia circular, que nem você falou, né? Exato, sem dúvida. Pensa nisso, pessoal. É isso aí. É isso aí. Olha, eu não tenho palavras para agradecer. Poxa, eu que te agradeço. Além de você compartilhar seu conhecimento, foi tipo uma sessão de terapia. Ah, que bom, fico muito feliz. Porque realmente é aquilo. Você falou tudo que não só eu, mas muita gente aqui, depois dá uma olhadinha nos comentários, precisava ouvir. Ah, né? Que legal, fico muito feliz. E galera, não fique esperando, não espera passar a pandemia para começar a fazer alguma coisa. Vamos começar agora. Vamos ficar, né? A gente tem que se preparar. E assim, eu não tenho palavras pelo seu tempo. Obrigada mesmo, de coração. Poxa, espero que a gente volte aí com mais coisas, mais terapias aqui. Isso aí. Mandar sugestões, Celinho, valeu, obrigada mesmo. Obrigado, Célio, obrigado. Sempre que você tiver aí algum insight, alguma coisa, volta, sabe, me dá um toque, vamos voltar, porque tem que compartilhar, não pode guardar só para si, né? Muito bom, Roberta. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Foi um prazer enorme falar com você, viu? Show. Valeu, obrigado, beijo. Obrigado. Tchau. Obrigado.